Olá pessoal, vamos ver a regra do produto. Então, a regra do produto a gente vai utilizar quando a gente tem um produto de duas funções, que nem aqui x² vezes e elevado a x. E a regra do produto ela vai ter uma regra específica. Não façam, por exemplo, deriva x² que dá 2x e deriva e elevado a x que dá e elevado a x. Não façam isso, esse é um erro. Então aqui, por exemplo, se eu tenho uma função y, que é o produto de duas funções f e g, então a derivada y' vai seguir essa regra aqui. Então nós vamos nessa regra derivar a primeira função, aí vezes e repetir a segunda função. Então vai ficar f' vezes g, mais agora a gente repete a primeira função vezes a derivada da segunda. Então vai ficar f vezes g'. Então vamos aplicar a regra nessa função y que é igual a x² vezes e elevado a x. Então nós vamos ter aqui que y' vai ser igual a derivada de x². Então aqui a derivada de x², por enquanto a gente vai representar assim, x²'. Então é a derivada da primeira, aí vezes, repete a segunda, no caso e elevado a x. Agora mais, seguindo a fórmula aqui, a regra, repete a primeira agora, como está aqui, então eu vou repetir x², vezes, agora a gente deriva a segunda aqui, no caso a derivada de e elevado a x. Então agora vamos derivar, vai ficar a derivada de x² vai ficar 2x vezes e elevado a x, mais aqui x², repete, né, x², e a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então aqui observe que nós já concluímos a derivação. Então y' vai ser igual a essa expressão, só que essa expressão ela ainda pode ser ajeitada. Então vamos colocar y' igual, e observe aqui que x e elevado a x ele pode ser colocado em evidência, aparece aqui nessa parcela e aqui também. Então eu vou colocar em evidência x e elevado a x, e entre parênteses vai ficar 2 mais, e aqui vai ficar x, porque x² vezes e elevado a x dividido por x e elevado a x vai dar o x que fica aqui dentro do parênteses. Então, concluída essa derivada desse primeiro exemplo. Vamos agora para esse segundo exemplo. Aqui nós temos a derivada em relação a x de x vezes log natural de x. Então aqui vamos seguir a regra, vamos derivar a primeira, derivada de x é 1 vezes a segunda. Aqui eu já vou fazer de maneira direta. Então aqui eu derivei a primeira, derivada de x é 1 vezes, aí repete a segunda que é log natural de x, mais, agora eu vou repetir a primeira que é x, vezes, e vou derivar log natural de x. Aí só é lembrar que a derivada de log natural de x é 1 sobre x. Então, daí nós podemos colocar 1 vezes log natural de x vai dar log natural de x. Aqui eu posso simplificar x com x e eu vou ficar com log natural de x mais 1. Então, concluído aqui o exemplo B, vamos agora para o exemplo C. Aqui também nós temos um produto de duas funções, função x² vezes a função x² mais x. Então vamos seguir a regra do produto para calcular a derivada y'. Então primeiramente nós vamos derivar a primeira função, derivada de x² é 5x², e repete a segunda, vamos repetir a segunda aqui. Então deriva a primeira, repete a segunda.
Mas agora vamos repetir a primeira função, que é x à quinta, e vamos derivar aqui a função x² mais x, que é uma soma de derivada. Então vai ficar a derivada de x² dá 2x, mais a derivada de x é 1. Aqui nós já concluímos a derivação, mas é interessante deixar a expressão de uma forma mais simplificada. Então aqui nós vamos colocar em evidência x². Então, colocando x² em evidência, nós vamos ter entre parênteses 5. Na verdade, eu vou colocar aqui entre colchetes. Então, nós vamos ter entre colchetes 5, aí que multiplica x ao quadrado mais x, mais, aí olha, observe que x à quinta dividido por x à quarta vai ficar x, que vai multiplicar aqui 2x mais 1. Fecha parênteses e fecha colchete. Então aí nós podemos ainda desenvolver esses termos que estão entre colchetes. Então vai ficar 5. Aí aqui vamos aplicar distributivo, vai ficar 5x ao quadrado. 5 vezes x vai dar 5x. Então tiramos o parênteses, mais x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado, e x vezes 1 vai dar x. E aqui nós podemos somar esses termos semelhantes. 5x ao quadrado mais 2x vai dar 7x ao quadrado, mais 5x mais x vai dar 6x. Então chegamos nessa expressão. Aqui nós ainda podemos colocar um x aqui em evidência. Então aqui fica y', x², e aqui eu vou colocar um x em evidência. Então vai ficar 7x ao quadrado dividido por x vai dar 7x, mais 6x dividido por x vai dar 6. E agora nós temos um produto. Esse colchete ele pode ser até tirado daqui. E aqui nós vamos ter x à quarta vezes x vai dar x à quinta. Aí entre parênteses repete aqui o 7x mais 6. Então ficamos por aqui na questão da regra do produto. Na próxima aula nós vamos ver a regra do quociente. Até lá e obrigado.